Patativa do Assaré, Cordéis e outros poemas. Um livro de Patativa do Assaré, que quem me trouxe foi o nosso dialogador de hoje, o jornalista, o editor de jornal, que trabalhou no jornal O Povo e também no Diário do Nordeste, e uma especialista, uma articulista em música popular brasileira, a famosa MPB. Ele se chama Luciano Almeida Filho. Luciano, você me trouxe poesia, é isso? Você quer que eu diga poesia? Trouxe Patativa, porque Patativa é um cara que também... O que você quer pautar? Da música, né? Um dos discos dele é o A Terra é Natural, né? A Terra é Natural? É. Eu sou filho do Norte, é essa não? Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu natural. Isso é Vaca Estrela, Boi Isso é Fubá. Vaca Estrela. Tô aqui na terra estranha, nananana, imaginar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. E bem de tardezinha eu começava a boiar. Ela, vaca estrela, boi fubá. É isso? Por que você trouxe isso? Qual a poesia que você quer que a gente... Não, Patativa estava é, marcado aqui, tu já desmarcou. O A Terra é Natural, né? Patativa, para mim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por 2 vezes e a segunda muito marcante, porque eu fui lá, foi na época dos 90 anos dele, eu fui a Assaré e a gente pegou ele em casa, botou dentro do carro, foi com ele até a casa dele na zona rural, fizemos fotos com a fotografando Aragão, foi uma experiência assim, transcendental para mim. Patativa do Assaré. Você quer que eu diga então essa aqui? Você escolheu essa? Ou você quer dizer? Eu sou péssimo. A Terra é Natural? É essa que você escolheu? Mas se você quer que o Ricardo Guilherme diga ou que o Patativa diga? Então eu vou dizer um dos dois, tá bom? Vou começar com o Ricardo, depois entra o Patativa, tá bom? Senhor doutor, meu ofício é servir ao meu patrão. Eu não sei fazer comício, nem discurso, nem sermão. Nem sei as letras onde mora, mas porém... eu quero agora dizer, com sua licença, uma coisa bem singela, que a gente, para dizer ela, não precisa de sabença. Se um pai de família honrado morre deixando a família, os seus filhinhos adorados por dono da moradia, e aqueles irmãos mais velhos, sem pensar no evangelho, contra os novos a toda hora, lança da inveja o veneno, até botar os mais pequenos naquela casa pra fora. É aqui uma referência ao nosso Patativa. Ele falava assim, não era? Ele tinha essa coisa do menestrel, enfim, desses poetas que andam pelas feiras e conseguem não apenas escrever os cordéis, mas também dizer os cordéis, não é? Dizer os cordéis. Ele tinha oralidade, né? Era uma figura absurdamente linda, né? Linda, linda, absurdamente linda. Você disse tudo. Ele era fantástico. Com advérbio e um adjetivo. Absurdamente lindo, Patativa. Porque ele tinha ele trazia... Engraçado, porque a poesia popular do Patativa... Você sabe que quando eu estive com ele, eu levei uns CDs que tinham músicas dele. Ah, sim. Cantados por outros atores. E alguns ele não conhecia. Ele nunca tinha ouvido. E no final ele disse, olha, eu gostei muito dessa aqui, que era o primeiro disco da Daúde, que tinha gravado uns versos dele. Gostei muito aqui dessa negra, acho que eu vou ficar com esse seu CD. E ele ficou com o meu CD. Ficou com o teu CD. Você estava dizendo o seguinte, que a poesia popular, sobretudo a poesia do Patativa, ela tem uma oralidade mesmo não dita, mesmo quando ela não vira fala, entende? Ela tem uma musicalidade, ela tem um jeito, e a verdade de contas, quando ele escreve nesse estilo... Mas é uma característica muito própria do cordelista. Do cordelista, né? E quando ele escreve, ele está transcrevendo a maneira de falar, não é? Então, mesmo sem ter a presença da fala, a gente ouve a fala, né? E o Patativa tinha essa emoção em tudo o que dizia. Seu doutor que estudou muito e tem muita educação, não ignore este assunto da minha comparação, pois esse pai de família é o senhor da soberania, pai do senhor e pai meu, que tudo cria e sustenta, e essa casa representa a terra que ele nos deu. Patativa da Assaré. Que lindo que você Cheguei a vê-lo também, declamando na concha acústica, né? Eu, como estudante, né?
Ah, você viu, né? É. Nós vimos o Patativa, tivemos esse privilégio. Mas, além do livro do Patativa, o nosso dialogador de hoje, que é o jornalista Luciano Almeida Filho, me trouxe mais 2 livros. E ele vai dizer por que trouxe, o que tem a ver, que assunto ele quer tematizar aqui no Na nosso verdade, diálogo. um dos livros que eu trouxe do Teoberto Landim foi um dos livros que foi passado na época da faculdade, no primeiro semestre, pelo professor Adriano Spínola, que foi quem introduziu para mim a produção cearense de literatura. É um romance chamado Busca, do autor Teoberto Landim. Por que o Luciano Almeida trouxe esse livro? Na verdade, eu procurei os livros que ele tinha me passado na época, que eram os livros Moreira Campos, do Alcides Pinto, e do Teoberto, só encontrei esse do Teoberto. Né? Especialmente o Moreira, eu passei a ser um leitor mais assíduo, porque a forma da crônica dele era muito perfeita. Né? Agora, você está se referindo a um fato do professor Adriano Spínola, ele trazer literatura cearense. Mas ele só passava literatura cearense e contemporânea. Por exemplo, ele não chegou a passar para a gente o Adolfo Caminha, por exemplo. Sei. Que eu já fui buscar depois, a partir... Por iniciativa própria, sim. Mas eu digo assim, eu estou imaginando que isso é no curso de comunicação social? No curso de comunicação social. Isso é social. que eu estou querendo que você comente. Porque, veja, num curso de formação de comunicação social, estuda-se literatura. Claro. Era um curso que a gente, no básico, né, que a gente chamava, no básico, tinha a cadeira de comunicação e de português, já para... Claro que a gente já vinha estudando português no colégio todo, mas aí ele já direcionava para a coisa do jornalismo. Né? Então a gente foi conhecer a escrita do cearense, do autor cearense e a crônica do cearense, que tem muito a ver também com o jornalismo. Né? E tem também uma corrente no jornalismo que é a corrente, quer dizer, que é a vertente do jornalismo literário. Né? Queria que você falasse sobre isso. Como é que você se definiria como escritor? Eu nunca entrei nessa seara do jornalismo literário, não. Eu era mais, como eu fazia mais ou crítica do disco, ou do show, ou do trabalho do artista. Resenhas também? Resenha. Eu era mais para resenhista do que mais... Se você tivesse que falar sobre você próprio, quer dizer, sobre o jornalista que você é como escritor, como articulista, o que você diria? Por onde é que você caminha, com estilo, enfim, qual é a pegada do jornalista Luciano Almeida Filho? A pegada principalmente de informar sobre aquilo que estava sendo resenhado e passar um certo direcionamento estético, crítico daquela obra, né? Uhum. Tentar fazer uma crítica o máximo construtiva possível, nunca evitar achincalhar uma coisa pejorativamente. Eu acho que minha escrita nunca foi por esse lado. E havia um olhar também para a música produzida pelos compositores e cantores cearenses? Claro que havia isso. Claro. Assim como havia aqui o interesse pela literatura cearense, imagina você que há um interesse seu em relação à música cearense. Até antes de entrar na faculdade, porque no colégio que eu estudei, aqui no Santo Inácio, teve um grupo na época que saiu do Santo Inácio e fez uma carreira, alguns músicos ainda atuam até hoje, que foi o Grupo Bodega, né? Grupo Bodega. Que gerou o Cristiano Pinho, que toca hoje com o Fagner, o Edmundo Vitoriano Júnior, o Valdo Aderaldo, que é um grande compositor, inclusive está atualmente trabalhando aqui. O José Sabadia faleceu recentemente, que é um cantor excelente, que acabou optando pela carreira de querido amigo, professor academia, da universidade, né, professor da geologia, né, um pesquisador tão lindo. Sagaz, assim, uma pessoa que eu via ensaiando lá. Eles ensaiavam no auditório do colégio. E era um cantor tão interessante, Sabadia, assim como Lúcio Ricardo, né? Nós temos cantores tão originais, tão pessoalizados, assim, intransferíveis, né, no seu talento. O Lúcio Ricardo, por exemplo, né, e o Sabadia, tinha um jeito de cantar que tudo que eles cantavam virava
obra deles, né? Lúcio Eles tinham ainda uma personalidade tem, muito graças a grande. Deus. O Lúcio E o ainda Lúcio ainda tem. está aí, vibrante e talentoso. Mas você trouxe outro livro, e eu queria que você falasse, porque aqui os objetos que o convidado traz vão pautando o nosso encontro. Eu trouxe um livro. Novo guia dos papagaios? Que aí é um outro lado que eu tenho, que é de gostar de aves. Quando eu era na minha infância, eu lia muito enciclopédia e buscava muito isso, assim, sobre natureza, sobre aves, sobre os bichos. Papagaio? Você Aí gosta de papagaio? Outro dia eu tive o imenso prazer de conhecer um criatório aqui da região. É longe, lá no final da Calcaia, quase lá no Caridade. Entrei lá e lá. Não sei. O que fascina? Não sei, talvez. Às vezes eu penso, talvez é porque eu tenha estudado na escola Álvaro Frota, ali, né, quando ainda era no Parque das Crianças, e tinha um zoológico lá. Né? Um zoológico. Do Onélio Porto, né? Ai, não, Acho nem que é o isso, eu não Onélio lembrava. Porto, que cuidava lá no Parque das Crianças, chamado Parque das Crianças, ou Cidade das Crianças, o Parque da Liberdade, também chamado, né? Em frente ao colégio, em frente à igreja, atrás da igreja Do Coração de Jesus. Do Coração de Jesus, havia uma escola, que é a Escola Alba Frota, e dentro da escola o zoológico era ali. O zoológico era ali. Então, um zoológico pequeno. Um zoológico pequeno, claro. Depois se transferiu para o Passaré, eu acho. Mas... E eu visito de vez em quando lá o zoológico Sargento Prata. O Sargento Prata, o nome do zoológico. A sua paixão, então, pelos bichos, talvez venha daí. Aquela criança que frequentava a escola. Na minha casa, e via os bichos. Onde eu nasci, tinha papagaio já. Quando eu nasci, já tinha um papagaio. Era um papagaio que era do meu tio, que ele se casou e deixou lá em casa com a minha avó e morreu lá em casa. Pois é, mas você não gosta só de ver a beleza do papagaio, de conviver com ele, de ensinar palavras a ele, etc., expressões. Não, aí você é um estudioso, Fui estudar. De pássaros? Estudar, mas assim, na época do vestibular, cheguei a pensar em fazer ou biologia ou veterinária. Foi uma das dúvidas ali que a gente está ali no segundo grau. E você cria pássaros? Crio onde é possível, né? Até onde é possível. Porque hoje é proibido, né? Criar. Pois é, isso que eu estou perguntando. Aves Você não tem gaiolas, essas coisas? Tenho gaiolas, mas com aves agapornis, que é um tipo de periquito que não é da fauna brasileira. Como se cria periquito australiano, sei. Agora você tem outras. Tem disponibilidade no mercado da calopsita, do agapornis. E você acha correto criar como é que chama? Com gaiolas? Aprisionar os pássaros? É questionável, realmente. Né? Mas eu procuro criar esses bichos da melhor maneira possível, porque também eu sei que soltando eles não sobrevivem. Mas os papagaios não, Não, os locais sobrevivem. Os papagaios são em gaiola, claro. Às vezes são amarrados. Não, geralmente são soltos. Né? O lado de casa era solto e a gente cortava a ponta das asas. Porque eles fogem, alguns fogem, né? Alguns fogem. Esse que teve lá, esse que foi do meu tio, ele costumava cortar a ponta das asas. Essa é uma boa discussão, não é, Luciano? É uma discussão Como bem criar polêmica. pássaros com gaiola, cortando as asas, esterilizando, não só as aves, os outros animais Existe também. o criatório, ele faz uma a criação credenciada pelo IBAMA com bichos que nasceram em cativeiro, que nunca tiveram liberdade, são anilhados, né? São muito caros, porque realmente é uma coisa muito dispendiosa. Mas eu acho muito bacana. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um sítio assim com vários. Por que esse fascínio pelos pássaros? Será que é só memória da infância de estudar dentro de um, como é que chama, de um zoológico? Hein? Só vejo por esse lado. Você credencia isso, associa a isso. Aí fascínio comprar das crianças. livro sobre isso, passei a comprar. Acho que eu comprei esse em São Paulo. Mas já é uma edição bem antiga. Novo guia dos papagaios.
final dos anos 80 ou início dos anos 90. Essa Então ele é edição. especialista em música popular brasileira e em papagaio. É um Não sei hábito, é um será hábito que tem bem nome? indígena, né? É um hábito Um também hábito muito indígena, é. né? Não, e o Brasil foi conhecido no século XIX como a Terra dos- papagaio, a terra né? dos papagaios, né? A terra dos papagaios. Os papagaios foram levados, inclusive, para a Europa e tal. A terra dos papagaios. O papagaio virou um símbolo do Brasil durante muitos séculos. Talvez dois séculos. reminiscência de ancestralidades De ancestralidade indígenas. que a gente nem saiba. Ancestralidade Eu- indígenas. Luciano Almeida Filho. Vamos para o último objeto, antes do objeto surpresa. Sabe o que é? Óculos. Óculos. Ele me trouxe 2. Olha aqui. Esse é o que eu uso normalmente, que nem meu é, assim, na verdade. É o Óculos que mais se adapta para eu e ficar lendo. um estojo com óculos. Com a palavra Luciano. Porque óculos. Eu fui aquela criança que era... mas o grau hoje é bem mais leve do que foi. Por Que so- que que o Luciano sofria- me trouxe óculos? Hoje chamam de bullying, né? Por usar óculos, né? Onde chegava ao 4 olhos. 4 olhos, né? 4 olhos, porque tinha os 4 dois e olhos, mais os dois. é. As lentes, sim. Né? Desde do início da minha vida escolar, já foi detectada a minha necessidade de usar óculos. E já começou com um grau bem alto. E você quis pautar o quê? Você hoje não precisa mais de óculos, é isso? Não, Você quer falar da não miopia, preciso. você quer falar Não. do bullying que sofreu, você quer falar da intelectualidade que está sempre associada aos óculos, Não sei, enfim, tem a essa, saúde existe essa, ocular. eu acho um clichê, na verdade, essa coisa de associar o óculos à intelectualidade. Aham. É um clichê. Né? Sim, claro, é uma imagem clichê. Mas eu me pergunto o que você queria pautar como tema trazendo os óculos. Afora a história, claro, de que você usava e não usa mais óculos. Fiz a cirurgia para deixar de usar óculos. Hein? A lente que a gente vê o mundo, né? Através dela, ou aumentada, ou reduzida, ou distanciada, ou aproximada. Né? O óculos está sempre interferindo no que a gente está vendo, né? Você acha, Luciano, que o jornalista é um intelectual? Não necessariamente. Eu não vejo, não acho que seja, não Uma necessariamente. associação direta, não. Há uma Não associação caberia. direta. Há uma associação direta. Alguns Sim. alguns se dedicam a estudar o ofício, a estudar outras coisas para além do ofício, se especializando em determinadas áreas do conhecimento ou não. Mas nem todos são, né? Por que, por exemplo, você se transformou num especialista em música popular brasileira? De música de quase geral. Eu só não me meti mesmo muito a escrever, foi na área de música erudita, mas na área de música popular brasileira, ou pop, internacional, ou rock. O que eu quero dizer é você estudou isso, você estuda isso. É uma paixão, É e, uma paixão. e é uma missão, é um exercício de estudo. Sempre foi um exercício Permanente. de ouvir tudo que está saindo, que está rolando. E a parte teórica também? Conhecer a pouco, história da um pouco. música, a teoria da música, os teóricos, a música no mundo, enfim. Estudar isso. A parte histórica, eu diria, nem tanto a parte teórica, Teórica. no sentido de musicalidade, Sei, sei. aprender a pauta, ou aprender cifras, ou aprender... É mais o histórico, é mais o histórico conceitual. O informativo, né? Sei. E o conceito da coisa. Né? Para que você, quando estiver analisando um desses CDs, não esteja simplesmente com um olhar sobre esse CD, mas possa contextualizá-lo para trás e para frente e para hoje, exatamente. né? Para ter um respaldo histórico conceitual em relação ao que você faz. Hoje você tem nas redações pessoas assim, né? Gente especializada em meio ambiente, outro em economia, né? Outro em música, outro em teatro, enfim. Eu achava que é para ter mais. Podia ter mais, muito mais, né? Em artes plásticas, artes visuais, Porque em cinema. Muito do senso comum São muitas linguagens também a serem sim, abarcadas. Eu acho que descritas, é meio difícil, a gente acaba sendo um pouco mais generalista. Sim,
que é o que eu estava dizendo, tentando dizer aqui, que O jornalista é muito generalista. Isso. O senso comum. E o mercado nos obriga a ser, né? Sim. E a pressa, né? A pressa da coisa nos obriga a isso. O senso comum fica achando que o jornalista é aquele Então, que sabe muito pouco sobre muita coisa. Né? Eu escrevi sobre coisa. outros assuntos, não escrevi só sobre música, escrevi também sobre... recebia gente de teatro, gente de artes plásticas, gente de artes visuais, para fazer a matéria ali. Chegou Mas a hora claro do... Diga. Que a coisa que me interessava, que me fazia sair de casa para ver, era mais o disco e o show. O show. Os discos para ouvir e o Disco show. em casa, né? Para ouvir em casa. Sim, para ouvir em casa e o show para ver a performance, para ver a recepção do público em relação àquele acontecimento que do artista com a sua... São duas relações muito distintas, né? Sim, ouvir, duas coisas de ouvir e o presenciar. Distintas, né? Presenciar, pessoas, por exemplo, a teatralidade sim. importante, né? A relação do artista com o público, a forma como ele olha na cara do público ou não olha, é fundamental também, né? E isso consubstancia a música, né? Uma coisa é ouvir, por exemplo, há pessoas que funcionam muito bem para ser ouvidas em casa, ou com fone ou não. Com fone ou não. Mas, e que não funcionam no palco. E o contrário também é verdade, não? Sim, pessoas que no palco crescem enormemente. São enormes no e que palco, não são tão grandes quando são ouvidas no disco. Cada um com a sua personalidade, com a sua... É a personalidade de cada um. Que lindo. Luciano Almeida, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para você. Pela primeira vez vai fazer uma coisa diferente aqui no programa, o objeto surpresa. Você vai ver o que é. Mas primeiro eu quero que você me mostre o seu. Não abra agora, me dê o seu, que você entregou à produção. Vamos ver o que foi que o Luciano Almeida me trouxe. Uma coisa singela. Tu acha que é singela? Deixa eu ver. De repente é singelo para ti, para mim é tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que tem aqui dentro. Você vai abrir. Olha. Peraí, tem mais. Tô vendo que tem mais aqui, tô sentindo mais. Isso aqui é para segurar, isso aqui é só o suporte. Você me trouxe uma guitarra? Para representar a música. Para representar a música. Que lindo. Como é que bota aqui? Põe aqui. Olha que lindo. Trouxe a música. Por que você me trouxe exatamente a guitarra? Porque a música... Claro, é a música. Mas por que exatamente a guitarra, hein? A guitarra está em tudo. Tá? Hoje a guitarra é usada em todas as linguagens, né? Não é só... É um instrumento que veio do rock, mas hoje... Você ouve a guitarra no forró, tá? Não, tá e houve uma época em que a guitarra não foi bem vista na música popular, né? Estou me lembrando da passeata contra a guitarra, né? Em 67. Né? Gente como Gilberto Gil, como Elis Regina, participando de uma passeata contra a inserção. E o Gilberto Gil foi um dos primeiros a usar. Né? Contra a inserção da guitarra na música popular brasileira. E hoje ela está tão incorporada, né? Incorporada até nos gêneros mais próximos do tradicional, né? Ou nas releituras da música tradicional. E os tropicalistas trouxeram isso, né? O nosso... Como é aquele conjunto da Rita Lee? Os Mutantes. Os Mutantes, né? Trouxeram e incluíram, né? o nosso Caetano Veloso, com Alegria, Alegria, enfim... Os solos de guitarra, o Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Enfim. Aquelas apresentações nos festivais, misturando as orquestras com a guitarra, foram fantásticas. Por falar nisso, Luciano Almeida Filho, você toca algum instrumento? Já toquei. Qual é? Contrabaixo. O quê? Já toquei contrabaixo. Contrabaixo? Eita. Em bandas de rock. É mesmo? Como se chamava a banda? Tiveram 3. Foram um no comecinho da época da faculdade, e era formada normalmente por alunos do Santo Inácio ainda, colegas. Olha que loucura, eu não sabia. Você, além de especialista em música, né? Articulista de música. Aquela velha máxima do crítico é o músico frustrado, né? Você acha que é? Talvez seja por isso. E você seria frustrado por quê? Porque não pôde se dedicar? Não tinha talento para... Achou que não tinha, é isso? Para seguir adiante como músico, né? Todo crítico é um artista frustrado, dizem. Será? Ele está dizendo que, num certo sentido, sim. Talvez é um frustrado em música, talvez. Veja o que ele trouxe. E pela primeira vez vai acontecer isso. Veja o que ele trouxe. Eu vou lhe explicar. Você não vai entender, não. Quando você abrir, você não vai entender. Mas depois eu explico.
Eu acho que vai eu entender tateei. Hein? Eu lhe trouxe como é que chama? Celular, um celular, smartphone. Hoje um uma smartphone. arma nós temos, smartphone, né? exatamente. Mas o que eu vou fazer com o smartphone é a jogada. Com o smartphone, o que eu vou fazer? Eu vou aqui entrar no Facebook e vejam aqui, acompanha aqui, para onde é que eu vou. Eu vou para o... A minha Eu vou perfil. para o perfil do Luciano. Por que não está entrando? Tá aqui. Eu vou para o perfil do Luciano. Muito bem. E vou escolher aqui uma postagem. Uma postagem dela, né? Uma postagem do seu Facebook. Secos e molhados. Eu vou mostrar sobre o Halloween. Tem aqui, Halloween tem a menor graça e vai durar muito pouco tempo. Não, vai durar muito. Vai durar muito tempo, aliás. Uma frase aqui, se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Mas eu ontem à noite procurar. Não foi da minha lavra, foi... Eu sei, mas é coisa que você repercute, você compartilha. Então, diz de você, eis que surgirá um falso Messias, ele se unirá a falsos profetas e muitos irão adorá-lo. Apocalipse. Coisas da política, mas tinha um que eu digo, eu acho que eu vou colocar esse. Eu vou colocar este. Aviso, a cada... Não posso nem dizer, deixa pra lá. Você, querido familiar ou amigo, que votou num cara que prega o ódio, resolvi seguir sua trilha. Eu te odeio. Também não é da minha lavra. Eu sei que não é da sua lavra, mas eu trouxe coisas que você partilha. Olha aqui. Belchior, eu quis mostrar quem é você pelo seu perfil do Facebook, entende? Foi isso, a intenção foi essa. Tem sempre alguma coisa de música. Por exemplo, a frase que permeia aí o seu retrato é essa, que coisa linda, você podia comentar. Se fere minha existência, eu serei resistência. É uma marca desses dias, né? Um candidato para um eleito que fere... A mentira venceu, mas olha, o Hitler aqui, mas tinha uma coisa que eu digo, eu queria tanto mostrar, não foi um cristal que quebrou, foi uma cristaleira inteira. Ah, meu Deus. Alguém conhece um delivery de Rivotril? Enfim, eu trouxe como objeto surpresa um objeto do dialogador Luciano Almeida, para que a gente conheça um pouco por onde ele gravita. É isso. Onde eu tenho gravitado mais nos últimos tempos, assim, que as pessoas estão conhecendo esse meu lado militante político. Que já existia, mas ele é mais fruto da minha maturidade. Na época da juventude eu resistia muito. Na época da faculdade eu não participei de movimento estudantil. Hoje me arrependo de não ter entrado. Acho que... Mas eu ainda não... Acho que eu só comecei a dar a minha opinião mesmo já na maturidade. Não tinha uma opinião tão bem formada sobre isso na juventude, não. Eu quero terminar, então, com isso que eu acho que é a sua marca, que está aqui no mundo virtual. A frase, que tem uma foto dele, e a frase que vai encimando essa fotografia. A frase diz, se fere minha existência, eu serei resistência. Você é resistência porque está ferida a sua existência. Estou aqui. Obrigado, Luciano, pela sua presença. Obrigado pelo convite. E obrigado pela sua militância, seja no jornal, seja nas redes sociais. Na próxima semana a gente volta, porque se fere também a minha existência, eu serei resistência. Resistiremos.